Nesse momento, nós recebemos no nosso estúdio o outro candidato que passou para o segundo turno nas eleições aqui em Manaus, o capitão Alberto Neto, do PL. Ele, juntamente com sua vice, Maria do Carmo, estão aqui para contar para a gente como foi essa sensação, porque candidato, embora as pesquisas mostrassem o seu crescimento, né, na campanha, o número de votos foi algo surpreendente, inclusive sua vice estava mais otimista, inclusive, com você. Você lembra na última reportagem, né? E a partir de agora o cronômetro vai entrar na tela e a gente vai ficar falando aqui. E eu quero saber, quando foi que o senhor realmente percebeu que viria para esse segundo turno? Se a vinda do Bolsonaro, o senhor alia esse seu crescimento à vinda do ex-presidente Bolsonaro, ou alia esse seu avanço e crescimento também às operações federais feitas lá em Parintins? Como você avalia essa sua primeira vitória? Daiane, é uma somatória de fatores. Primeiro, quando nós entramos, fizemos a nossa parceria, a professora Maria do Carmo e o capitão Alberto Neto, nós tínhamos certeza que nós estaríamos no segundo turno, por representar o melhor preparo, por representar a melhor proposta para a cidade de Manaus. Só que começa a campanha, a gente começa a lutar contra poderosos, contra o prefeito da cidade, contra o governador do estado, e a gente vê aquele mar de pessoas trabalhando para o candidato do governador, trabalhando pelo prefeito, e aí você fica um pouco intimidado, tem oscilações, vem pesquisas, várias pesquisas mostrando uma falsa impressão, porque quando nós estávamos nas ruas, a impressão era muito positiva. A gente está representando uma esperança de uma Manaus melhor, de uma Manaus mais segura, numa Manaus que tenha creche para todos os nossos filhos, que tenha uma saúde de qualidade. Essa esperança está no coração da população e a gente estava representando e a gente via no olhar de cada cidadão que nos abraçava. Assim, era nítido a nossa popularidade nas ruas, que não se refletia na maioria das pesquisas. Isso nos preocupava em algum momento, é verdade. A presença do presidente Bolsonaro na última semana também foi algo fantástico, porque o presidente é muito carismático, tem uma comunicação muito forte. Isso nos ajuda a levar os nossos projetos para cada canto de Manaus. Sobre as operações, eu acho que foi algo muito positivo, porque mostrou que a população toda já sabe o uso da máquina. E aí a população ficou mais antenada em relação a isso, ficou vigilante. Nós lançamos vários vídeos pedindo para a população denunciar. Eu recebi várias denúncias, até na véspera tinha vários postos de combustíveis com filas intermináveis de carro, e isso tudo contribuiu, porque a população denunciou, a gente mandou a Polícia Federal lá, então a gente conteve essa questão da compra de voto. E a própria população, quando os candidatos, quando o prefeito da cidade não ia para nenhum debate, quando o candidato do governador não ia para nenhum debate, a população falou: olha, vocês querem, aqui, parafraseando aqui a população que conversa com a gente, vocês acham o quê? Que nós somos idiotas? Vocês acham que vão chegar, comprar voto e vão vencer a eleição? Manaus, eu alertava, Manaus vai dar uma resposta, e essa resposta vai ser nas urnas. E não deu outra. Nos deu com quase 25%. O prefeito, que já tem, por ter a máquina, ele naturalmente já tem essa porcentagem, então não cresceu nada. Muito pelo contrário, mostra que quase 70% da população manauara rejeita o prefeito que está aí, porque ele não resolveu o problema das creches, não resolveu o problema do trânsito, não resolveu o problema da saúde, mostrou incompetência. Ainda tem 2 CPIs que mostram várias suspeitas de corrupção. E a população manauara não é besta, não é idiota. Está dando a resposta agora nas urnas. Candidato, eu vou fazer uma pergunta, os dois podem responder. Ainda tratando sobre Bolsonaro. Tem pesquisas no Brasil que apontam que a vinda do ex-presidente, apoiando diretamente os candidatos, tem elevado realmente o crescimento eleitoral. Se provou isso, inclusive, tanto que vocês estão no segundo turno. Pergunto, já há uma agenda para o ex-presidente Bolsonaro vir a Manaus novamente? E se a estratégia de vocês, ontem o senhor falou justamente, já associando o Davi como candidato da esquerda, essa será a estratégia, trazer essa polarização nacional também para dentro do âmbito municipal, agora no segundo turno? Eu falo um pouquinho, eu queria que minha vice completasse.
São várias estratégias, eu nem posso revelar todas. Ontem eu vi o prefeito revelando todas as estratégias dele, já escondendo o Omar Aziz, já escondendo o Eduardo Braga, escondendo o Lula, e falando das emendas parlamentares. Um prefeito que tem o quinto maior orçamento, 10 bilhões, recebeu 1 bilhão do governo do estado, assim, pensando muito pequeno, muito pouco, querendo justificar o injustificável da sua incompetência. A presença do presidente Bolsonaro é muito positiva. Ontem eu falei com ele, ao vivo, junto com a nossa tropa que estava lá presente, já se comprometeu em vir para o segundo turno. Isso é muito positivo. Manaus deu 60% dos votos para o presidente Bolsonaro no segundo turno. Então já há um alinhamento da população manauara de ser de direita, de ser conservadora, que está com os seus princípios, Deus, pátria, família e liberdade. Mas tem algo que é muito maior do que a polarização, né, do Davi estar lá com o Lula, porque o Davi é aquele cara aproveitador. Se o Bolsonaro fosse o presidente, ele estaria com o Bolsonaro. Mas como o Lula é o presidente, ele está com o Lula. Não tem posição política. O Bolsonaro chamou ele de biruta. Onde o vento bate, ele vai estar. Mas tem algo maior do que isso, maior do que a polarização. É a rejeição do Davi Almeida. Eu queria que a minha vice falasse um pouco sobre isso. Então, eu penso que o Bolsonaro tem um grande papel hoje na política nacional. Foi ele o vetor de transformação dessa mentalidade da gente em esquerda e direita, porque o brasileiro ele não tinha essa consciência. Aqui em Manaus não é diferente. Agora, é óbvio que a população ela ainda não tem esse sentimento, então ela se fixa mais nessa questão do rejeitar aquilo que não está servindo para ela. Então, hoje a população ela está sentindo as dores de uma administração mal feita, corrupta, incompetente, que deixa ela sem creche, sem esgoto, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação. Então, quando esse sentimento cresce, as pessoas elas tendem a buscar aquilo que elas acham que vai resolver. No caso aqui, eu penso que a nossa chapa representa essa mudança por ser uma chapa que está estruturada, com valores, princípios, amparados na direita, que busca melhorar a vida das pessoas. E, professora Maria do Carmo, Amon Mandel e o Roberto Cidade já declararam uma possibilidade de apoio a vocês nesse segundo turno. Existe realmente essa conversa e como vocês veem essa possibilidade, se ela impactaria na campanha para o segundo turno? Até falar. Pode começar, termina. Olha, eu penso que a gente tem que fixar duas coisas: valores, princípios e propostas. A gente não pode ter essa política de ocasião. Eu acho que a gente tem que evoluir para isso. Então, assim, o Amon, eu considero ele um candidato que, de fato, ele tem um pensamento. Embora a gente diga que ele tende à esquerda, eu acho que ele é muito jovem, mas as propostas dele, elas tendem a vamos dizer assim, a ter mais... Se aproximar mais com a nossa do que qualquer outro candidato. Então, assim... O capitão é o chefe da... Seria uma possibilidade, então. Sim, com certeza. Ontem eu conversei com o Amon, nós ligamos para ele, parabenizando pelo excelente resultado que ele teve. Teve uma votação expressiva, ele conseguiu derrotar o candidato do governador. Exato. Tem que respeitar. E o Amon representa o anti-Davi. Quem votou no Amon é porque não gosta do Davi. Porque o Amon, desde vereador, ele foi o primeiro a denunciar a fura-fila das vacinas, aquela questão dos imóveis que ele deu para parentes, né? Então ele vem denunciando a corrupção do Davi desde vereador. E a crítica que eu fazia para ele como deputado federal ainda continuava. Eu lá falei, meu irmão, tem que denunciar esse governo Lula. E ele continuava aqui denunciando o governo corrupto do Davi. Então o voto do Amon tende a migrar para a nossa chapa por ele representar tudo isso, a descontinuidade, o rompimento, a mudança. Então nós queremos, hoje a gente vai ter, se Deus quiser, uma conversa muito boa com o Amon e juntar forças para retirar esse prefeito que está aí, que não conseguiu cumprir nem 30% das suas promessas. Eu não sei como é que ele tem a cara lavada de querer vir para a reeleição, não conseguiu cumprir nem... Eu quero saber o que ele vai dizer, Maria, no debate. Estou curioso. Por que não fez? Eu vou perguntar para ele por que não fez. Você prometeu, estava lá no teu plano de governo. Por que não fez? Por que quer enganar o nosso povo? O nosso povo
não tolera ser enganado, ele dá a resposta. Essa porcentagem dele é a porcentagem que qualquer candidato que tem a máquina da prefeitura tem. Mas quase 70% da população está rejeitando o Davi por mentir para o povo, por esses escândalos de corrupção. E tudo isso a gente vai revelar no debate. E, além disso, que a nossa chapa representa essa esperança de uma Manaus melhor, de uma Manaus justa, de uma Manaus segura, de uma saúde de qualidade, no apoio às pessoas mais carentes, nesse momento que a mãe quer ir trabalhar, não tem onde deixar o seu filho. Uma cidade de 2 milhões de habitantes tem apenas 23 creches. É muita incompetência para a quinta cidade, que é a mais rica do Brasil. Muito obrigada, candidato acabou? Alberto. Não, quero falar mais. Nós, aí agora o senhor pode dar suas considerações finais. Eu queria que minha vice começasse, eu termino as considerações finais. A gente acho que aproveita para agradecer aí esses votos, porque realmente mostram que a gente está no caminho certo e é o que a gente quer, acertar. Continuar ouvindo a população para fazer aquilo que o povo quer, que eu acho que esse é o objetivo maior da política. Gente, independente de ideologia, eu sei que você está revoltado porque a nossa cidade é perigosa. Então você vai lá e vai votar 22. Você está revoltado porque você está acordando de madrugada para receber um papelzinho. Então você vai lá e vai votar 22. Você quer mais creches na nossa cidade? No primeiro ano nós vamos dobrar o número de vagas. Então você vai lá e vai votar 22. Vem com a gente, que nós representamos a esperança de uma Manaus melhor. Muito obrigada, candidato Alberto Neto.